Fala, meus amigos, vamos aqui à nossa análise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 4 de novembro, dia que o Ibovespa conseguiu gerar um sinal relevante de possível reversão da tendência de baixa. Na sexta-feira, a capa que eu coloquei na análise de fechamento do pregão, quem aí lembra? Eu coloquei assim, 61,8%. Chegamos. E agora, né? Que é justamente a gente está num ponto importante no Ibovespa, num gráfico semanal. Vou até colocar já logo aqui na tela. A gente está num ponto importante, estava no ponto importante, ó, gráfico semanal. Chegamos. E aí? Reverter? Isso aqui é um sinal muito bom que aconteceu no pregão de ontem em cima de um nível de preço relevante. Se o Ibovespa nessa semana conseguir superar essa máxima aqui, ó, 131, 123, já vai ser algo mais relevante ainda para mim pelo semanal. Na minha leitura vai ser algo relevante. É lógico que a gente vai olhar para outros pontos que eu vou comentar aqui no decorrer dessa análise. Mas lembrando, vou falar aqui de mini índice, mini dólar, PTR4, Vale 3, 4 ações que eu recomendei, 2 que foram encerradas, operação que está em aberto, destaque de alta e de baixa do Ibovespa, e atendendo aí mais 5 pedidos de análise. Lembrando que desta vez eu não consegui pegar pedido de análise de quem não está inscrito no canal. Tem a ordem de prioridade, membros, depois inscritos e depois quem não está inscrito. Se tiver vários pedidos de membros, eu só vou atender os pedidos de membros. Então vou nessa prioridade até chegar a um limite ali de 5 a 6 ações, tá? Se eu não tiver muitas operações em aberto, eu aumento esse leque para 6 ações. Se eu tiver muitas operações em aberto, a tendência é que eu vou reduzindo para a análise não ficar tão longa. Então vamos lá, vamos falar logo do Ibovespa aqui no gráfico diário. A gente teve aqui E lembre-se de deixar seu like, seu joinha no decorrer dessa análise. Fico muito agradecido aí, de antemão. O que é interessante destacar aqui? Primeiro, que eu já tinha comentado com vocês, que esses fundos anteriores, assim, a tendência de baixo, estava dando a tendência de baixo, mas ela não era tão relevante para baixo. Por quê? Porque a gente tem aqui fundos que são rompidos, mas que não vão muito longe. É um indício que a tendência não está tão forte. Esse topo já ficou muito próximo do topo anterior. E o mais interessante agora foi, fechou forte, aí sim, gerou um candle de força para baixo, só que em vez de dar sequência, igual aqui, ó, perdeu a mínima e fez uma nova mínima. É esse aqui, ó, perdeu a mínima e teve nova mínima. Esse aqui já voltou sem perder essa mínima e fechando acima da média móvel, da máxima desse candle aqui e desses fundos anteriores. Então é um candle muito relevante para o Ibovespa. Se você olhar para esse candle aqui, procurar um tamanho desse candle aqui para trás, vai encontrar dificuldade de encontrar um desse tamanho aqui, que esse aqui é próximo, mas não é tão grande assim. Então, de maneira geral, é um sinal relevante. Superação dessa máxima amplia a chance do Ibov reverter a tendência. Por isso que eu até botei nessa capa aqui, sinal de reversão, de reversão, que é a reversão da tendência. É um sinal de reversão de tendência. Se ele vai ser confirmado, não é a certeza. Se ele vai ser confirmado, a gente vai ver nos próximos pregões. Mas aqui nós temos aqui a reversão do Ibovespa se acontecer o quê? Superar os 131.764 pontos. Beleza, aí eu falo, mas se Dalton, se acontecer, se não sei o quê. Fica fácil, é porque certeza no mercado de renda variável não tem. A questão é, como é que eu sou objetivo dessa forma? Se acontecer isso, se acontecer aquilo. Esse sinal é um sinal de provável reversão. Sendo objetivo, o que eu fiz? Eu abri 4 compras no pregão de hoje. Porque, objetivamente, dentro da minha metodologia, se eu tenho aqui uma chance maior de reversão, se eu consigo identificar uma chance maior de reversão, eu vou buscar uma entrada aqui, seria uma primeira chance de entrada. A segunda chance de entrada, segunda possibilidade de entrada, seria na reversão da tendência, na superação da máxima aqui, vai depender dos ativos, né? Vai ser de ativo para ativo. A terceira forma de entrada, depois que faz isso aqui, um fundo ascendente, seria a terceira, e a quarta, um pivô de alta, confirmando a nova tendência. Então, para quem entende de tendência, aí, de reversão de tendência, deve entender o que eu acabei de dizer. Então, tem formas de você buscar a objetividade, mesmo em renda variável, porque a certeza a gente não vai ter. É o que é mais provável. Dentro do provável, o que eu posso tomar de risco? E limitando esse risco se eu estiver errado, né? Se a operação der errado. Então é isso, sinal relevante para o Ibovespa. Deixe seu like aí. Se não for para mim, deixa um like aí para o Ibovespa. Olhando agora para o mini índice, no gráfico de 60 minutos,
A gente teve aqui uma forte alta que quebrou aqui, ó. Primeiro rompeu todo esse movimento aqui para baixo, que foi do pregão anterior. E aqui teve um zigue-zague descendente que ele foi lá e rompeu. Olha que interessante, onde parou de cair aqui durante o pregão, ó. Não só nesse ponto, como também nesses fundos anteriores. Então já é um indício de que para cair, mesmo depois da forte alta, não ganhou tanta força e já gerou um sinal de alta. Se abrir subindo, foco em buscar a operação de compra, preferencialmente fundo ascendente, no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Pode ser até de pivô de alta, mas como o movimento já deu uma prolongada aqui, só cuidado para não pivô de alta não for algo muito prolongado, muito próximo das zonas de resistência. Uma mais relevante aqui, tem uma aqui em torno dos 132.415, na sequência 132.610. Se abrir caindo, venda, eu ficaria um pouquinho mais receoso de fazer a venda, no máximo topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, mas eu olharia para a queda com avaliação da forma que está caindo para buscar a operação de compra após gerar um novo sinal de alta aqui, como se a correção fosse mais lateral aqui no tempo dessa alta, e depois, ao testar a média, por exemplo, gerar um sinal de alta no gráfico de 30, de 60 minutos, focaria olhando pivô de alta, fundo ascendente, ficaria de olho em compra sim, no mini índice. No dólar, tivemos um sinal de baixa no pregão de hoje, queda de 0,74%, perda da mínima do pregão anterior. Tendência continua de alta, não mudou a tendência. A tendência para mudar ela tem que voltar para baixo dos 665. Para o próximo pregão, olha que interessante que aconteceu aqui no gráfico de 60 minutos. E eu não estou falando que vai mudar a tendência aqui entrar numa tendência de baixa, porque a tendência do G60 já mudou. Do diário ainda não, mas do 60, que é do intraday, já mudou. Já quebrou a estrutura de alta aqui, rompeu o último fundo aqui ascendente do gráfico 60 minutos. E a hora de subir, subiu fraco. Se abrir o próximo pregão aqui já caindo, eu olharia muito para venda. Sim. Por quê? Não é que vai despencar, mas aqui no gráfico 60 minutos, isso aqui seria uma onda 3, e normalmente a onda 3 seria a mais forte. Pode vir até um pouquinho mais acima também, enfim, mas ficar muito atento se acontecer aqui um sinal de baixa. A gente não sabe como vai acontecer o movimento, mas a gente sabe que isso aqui pode ser uma onda 3, então aquela que pode gerar uma melhor relação risco-retorno para as operações de venda, aqui no caso de topo descendente ou pivô de baixo, um gráfico de 10 ou de 5 minutos. Tá? E se abrir subindo, eu olharia com carinho para compra somente se passar a gerar fundo ascendente acima do fechamento de hoje, 809, né? E com carinho mesmo, avaliando a correção para gerar algum sinal de alta, tentando pegar algo para cima para voltar aqui para essa região de gap. Nesse momento não está tão claro que tende a fazer isso, tá? Mas é bom ficar atento. Pelo menos olhar pelo menos para fundo ascendente e alivia um pouco, de repente, na quantidade aí de contratos. Ações. PETR4, né, que fechou semana passada em queda, pregão aqui fraco não, ruim para quem está pensando em compra. Eu já tinha mencionado esse ativo, eu não entraria comprando e, enfim, não vejo nenhum sinal interessante para compra ainda na Petro. Enfim, continuo daquela mesma forma que eu falei na sexta-feira. Ou buscar a entrada ali, avaliar uma forma de buscar a entrada na região dos 34,80 a 33,80, ou se essa ação voltar aqui a gerar algum sinal mais relevante para cima, dá para avaliar uma compra aí para cima, num patamar em torno dos 36,50. Melhor ainda se for já ela der algum indício mais forte para cima dos R$ 37,00, 37,05. A Vale 3 gerou um sinalzinho de alta e dentro do que eu vinha comentando com vocês, essa foi uma compra que eu abri em Vale 3, tá? Essa foi uma entrada que eu abri aqui, superando a máxima do pregão anterior. É uma entrada com stop devidamente posicionado, tá lá dentro do aplicativo DV Invest, o ponto do stop, o objetivo da operação, relações com o retorno dessa operação. Vai dar certo? Não sei, mas dentro do que eu já vinha comentando com vocês, seja pelo radar da semana, seja nas análises de fechamento pregão, eu estava de olho na correção para abrir uma compra. Vamos ver se ela vai resolver andar aí, vai confirmar o movimento de subida no semanal, que seria muito bom se ela superasse o 63,44, que vai significar aqui no gráfico diário um pivô de alta. Tá? Vamos ver se ela faz isso. Agora falando das operações, que assim, eu ia falar só da Vale 3, né? Mas eu já falei da operação também que eu passei, enfim, já ia comentar o papel, mas tá com fundo ascendente, pronta para uma retomada da tendência de alta de curto prazo. Agora falando das operações, que a Vale 3 está inclusa nelas, primeiro as operações que foram encerradas, operações que estavam de venda, acionaram stop. Tinham duas operações de venda que, se o Ibov resolvesse despencar, de acordo com a sinalização negativa que aconteceu de fechamento abaixo do fundo, enfim, os ativos também, e tinham duas operações de venda tentando pegar algo para baixo.
elas terminaram não andando e reverteram forte no pregão de hoje, acionaram o stop já no pregão de hoje. Foram operações que eu recomendei no final, mais no final da semana passada, uma na quarta, não, uma na quinta e outra na sexta. Começando pelo Natura, subiu hoje 7,27%, fechou na máxima. Aquela questão, aciona o stop, bateu no ponto de stop, aciona o stop. Esse stop aqui, que foi aqui nessa superação da máxima desse candle, gerou uma perda de 3,47% na operação. Lembrando que eu vinha fazendo a operação aí a favor da tendência de baixa desse ativo, tá? Da tendência de baixa, abaixo das médias, só que ela não resolveu andar para pegar aqui esse patamar. Até começou bem, quase girou ali uma relação de retorno de 1 para 1 na operação, mas terminou revertendo o pregão de hoje. Isso gerou uma redução do capital total de 0,5% dentro daquele limite que a gente coloca em cada ativo. Entra com quantos por cento? Nesse caso aqui era 14%, para se der perda, perde no máximo 0,5% do capital que foi destinado para swing trade. O outro ativo que acionou stop também foi a Viva 3, que eu busquei essa venda aqui de um topo descendente, tentando pegar o quê? O movimento, a continuidade da tendência de baixa. Resumindo, tinha algo aqui assim, ó. E aí gerou topo lá na média, não foi, reverteu aqui e acionou meu stop. Essa operação gerou uma perda de 3,56% e uma redução de 0,5% do capital total. Beleza, então agora vamos às operações que foram abertas. Além da Vale 3, a Klabin foi uma operação que foi aberta hoje, na superação da máxima desse candle. E ela não só foi aberta aqui, eu cheguei a também colocar esse papel dentro das carteiras recomendadas, porque na minha leitura tinha algo aqui que eu fui fazendo um rastreamento no final de semana, passei o final de semana, sendo bem sério, passei o final de semana, boa parte do final de semana rastreando o mercado, estudando, olhando o ativo para um lado, para o outro, e esse ativo me chamou a atenção que estava dando indício de poder dar uma estilingada para cima, assim como fez a Suzano, que é do mesmo setor. E aí optei por fazer essa compra aqui nesse rompimento aqui, logo após esse rompimento dessa máxima aqui, que significava o quê? Significava, depois de ter fechado ali em cima da média, gerar um movimento de alta aqui, e olhando para um gráfico mensal, significava também ela se sustentar em cima da média, era um sinal de baixa, e ela reverter aqui para ter algo para cima. Enfim, recomendação de compra executada, fechou hoje com alta aí aqui, deixa eu colocar aqui, alta de 4,85%. Eu tinha colocado um objetivo que chegou muito próximo do objetivo, já numa relação de retorno de 1 para 2, mas eu optei por alterar esse objetivo para uma relação de retorno de 1 para 3, já fiz até alteração, tentando pegar uma melhor relação de retorno. Se der certo, a gente fatura aí 3 vezes o que foi o risco da operação. Significa dizer que, por exemplo, eu tomei 2 stops hoje na venda. Então, se essa operação der certo, ela cobre os 2 stops e ainda sobra um outro stop, se fosse tomar outro stop, tá? Então é isso, a relação de retorno que eu estou buscando nesse ativo. Todos os dados estão lá dentro do aplicativo DV Invest, tá? E todas as recomendações que eu envio, você recebe aí no aplicativo, dá uma pipocada, uma mensagem para você. Semin é uma operação que a gente continua com ela em aberto, subiu hoje aí aqui 1,94%, o Profit, eu já entrei em contato com o Profit, tá, para mostrar o erro que eles estão tendo aqui, ó. Por exemplo, está mostrando aqui, ó, 0,32% de alta, mas o papel, na realidade, ele subiu 1,94%, e eu já identifiquei qual é a falha aqui. Se eu for para o pregão aqui anterior, tá certo. A queda aqui, deixa eu ver se está certo. Não, nem aqui tá certo. Então, o que está acontecendo aqui no Profit eles estão pegando a abertura, calculando a variação aqui da abertura para o fechamento, ó, da abertura para o fechamento. Eu identifiquei isso hoje e passei para o suporte. Vamos ver quanto tempo leva aí para corrigir isso aí para a gente. E aí, no seu Profit também está dando isso? Me dá um feedback aí, porque aqui eu tenho 3 computadores, um desktop, no escritório eu tenho um desktop que fica aqui nessa sala no estúdio, e tem um notebook, e em casa tem um notebook. Em todos eles está dando esse problema, tá? Então, não sei se está dando esse problema para vocês também. Mas, enfim, operação em andamento, trazendo possibilidade aí até de trabalhar com stop um pouquinho mais curto aí, já de proteção de lucro em cima desse ativo. Não mais sair perdendo da Semin 3, a não ser que ela resolver abrir com gap de baixa, né? Vibra, recomendação de compra aqui na Vibra, basicamente, essa tem um risco maior. Mas o que eu estou tentando aqui? Ó? Ela gerou um sinal de alta no gráfico semanal. Que eu olho para um gráfico mensal, e essa ação está em cima ali do nível de suporte, apesar do topo que ela montou aqui,
ela está em cima dessa região da média, fez 2 barras de alta e 2 barras de baixo. Se eu comparar as 2 barras de baixo contra as 2 de alta, por enquanto não está tão forte assim, parou em cima da média. Se gerar sinal de alta no semanal, me animaria para arriscar essa compra. Essa aqui, tentaria até buscar um objetivo mais longo, além de 1 para 2. Tá? Mas enfim, compra executada no papel, vamos ver se ela resolve andar aqui, porque ela reverteu um topo que era para ela cair. E ela foi lá, deu essa revertida, juntando as informações dos prazos superiores, eu estou arriscando essa compra nesta ação. Está lá todos os dados também dentro do aplicativo desta entrada. O outro ativo que eu recomendei compra foi a Pomo 4. A ação conseguiu também reverter uma sinalização ali de um pivôzinho de baixa, mas sem perder sua estrutura de alta que está bem aqui, que é o último movimento ali, o fundo que antecede o último movimento de subida da tendência. Conseguiu reverter, superar essa máxima que já para mim já foi o suficiente, superar 8,65. Eu passei essa compra no papel, até um pouco mais acima, e o papel fechou bem, fechou na máxima com alta de, aqui está 5,11 aqui, e só está pegando daqui para cá, né? Então aqui foi uma alta de 6,25%. Vamos ver se ela consegue ganhar mais força aí para cima. Compra também executada, tá lá o stop, objetivo, quantos por cento do capital alocado dentro do aplicativo. Então, depois dessas operações, vamos falar aqui dos destaques do dia. Começando aqui a falar de Cogna, alta expressiva de 11,03%. A ação está próxima de romper essas máximas aqui. Para quem entrou comprando aqui esse fundo, stop primeiramente aqui embaixo, e já andou aqui praticamente 1 para 1 o tamanho desse stop. Para quem quer comprar rompimento, é uma alternativa de compra de rompimento. O stop vai ficar um pouquinho longo aqui, e aí a outra possibilidade seria buscar um fundo ascendente no gráfico aqui de 105 minutos. Ou um pivôzinho de alta no gráfico de 105 minutos para buscar um stop mais curto. Tá? Mas é uma das alternativas de arriscar uma compra aqui. É uma ação que eu não gosto muito do cenário dela para longo prazo, para médio e longo prazo, mas para curto prazo, para o swing trade, dentro do que ela está desenhando aqui, ó, veio para cima da média, fechou abaixo da média, já reverteu esse candle, e cria uma expectativa de poder ter algo para cima, por exemplo, de vir buscar uma resistência aqui por volta de R$ 1,67 e sendo mais otimista na faixa ali de R$ 1,90. Depois de Cogna, falando aqui do destaque de baixa do dia, Azul 4, queda de 3,01%. É um ativo que está dentro aí de um contexto mais negativo. Não só no gráfico diário, mas em diversos prazos operacionais. Você pega um pregão que o Ibov sobe 1,87%, a Azul ainda cai, é um ativo que está mais fraco do que a média. E aí isso é você pegar o gráfico mensal dela, ativo fraco, mesmo que já tenha caído muito, não consegue ganhar força. Enfim, não é um papel que, por mais que possa gerar um sinal de alta aí nos próximos pregões, tem ativos melhores, na minha opinião, com uma perspectiva melhor de entregar uma melhor relação risco-retorno. Eu não gosto de trabalhar em cima desses ativos fracos, tá? Porque já caiu muito, quero pegar uma forte alta, beleza, mas não é o meu perfil. Seguindo aqui para falar dos pedidos de análise, começando de Tube 4, que gerou um fundo ascendente, um fundo acima desse fundo anterior, é um ponto positivo, só que não conseguiu fechar tão bem, né? Deixou um candle com um corpo pequeno, sombra superior, sombra inferior, uma certa indefinição ali. Enfim, para que essa ação comece a ganhar uma força maior, ela teria que romper isso aqui. Eu diria que os bancos hoje não foram tão bens quanto o Ibovespa, ou seja, o Ibov não ganhou essa ajuda toda dos bancos aqui no pregão de hoje. Então, nesse momento aqui, para arriscar, se tomar um risco um pouquinho maior, comprar essa operação de máximo, tá stop aqui, ou principalmente aqui um rompimento dessa máxima, se já for acontecer no próximo pregão. Aí fica um pouquinho mais interessante, na minha opinião, mas por enquanto não começou muito forte aqui o sinal de alta. Confirma um movimento de alta se superar os 35,54, que foi a máxima registrada no pregão de hoje. E lembrando, ficando com a tendência um pouquinho mais para o indefinido, né? Um fundo ascendente dentro de basicamente de um topo, abaixo do topo ali principal anterior. A Pets 3, ativo que está recuperando aqui sua tendência de alta, depois desse pivôzinho de alta que ela montou, e dela ter rompido essa máxima também desse topo aqui, uma forte alta, essa alta aí de 4,81%, quem tiver comprado já tem um ponto de botar stop, ou abaixo do fechamento do pregão anterior, abaixo dos 4,99, 4,98, ou abaixo da mínima do pregão anterior, que seria de R$ 4,90 o ponto de stop.
Então, a ação que pode ter algo sim para cima, pegando o gráfico mensal dela, ela gerou aqui uma forte barra de alta, tá lateralizando, ainda sem sinal de baixa, semanal também estava se sustentando em cima da média, já tinha superado na semana passada a máxima da semana anterior, e agora o gráfico diário consegue romper. Depois de ter perdido esse fundo, o que poderia acontecer? Fazer isso aqui. Mas ela voltou para cima da média, lateralizou em cima e gerou esse sinal de alta aqui para quem entrou comprando rompimento. Andou bem. Para quem quer comprar aqui agora com stop aqui, eu botaria menos capital. Aí exigiria menos para cima, no máximo relações com retorno de 1 para 1,5, ou seja, o tamanho dessa caixinha aqui, 1,5 vezes o tamanho dessa caixinha aí para cima, para tentar pegar aí uma boa relação com retorno nessa operação. Depois de Pets, Cosan subiu bem, alta de 5,04%, gerou um fundo no mesmo nível do fundo anterior, ainda dentro de um longo movimento de baixa. O primeiro indício, logicamente, de poder reverter essa tendência é justamente gerar esse fundo duplo, esse padrão gráfico aqui. Mesmo assim, ainda está dentro desse movimento longo de baixa. Enfim, é algo menos relevante. Quem entrou comprando aqui, stop fica aqui embaixo. Eu não animo ainda muito em cima desse papel, não. Eu ficaria mais interessado em buscar entrada já com indício maior de sinalizações de alta acima de toda essa região aí de 12,30, 12,40. Tá? Mas, enfim, quem entrou comprando, stop é abaixo da mínima aqui dos 11,48. E ela ainda não está dentro da tendência de alta. Se superar isso aqui, esse patamar que é 12,33, ela gera um sinalzinho de um padrão gráfico que aponta para uma mudança de tendência, mas lembrando, semanal e mensal segue dentro de uma tendência de baixa, dentro de um contexto de baixa, inclusive abaixo da média. Outro ativo aqui para ser falado, a Sabesp, fechou o pregão bem hoje com alta de 2,34%. Está aqui no movimento mais lateral, subiu, aí veio aqui para fazer um pivô de alta, ficou só na oscilação ali acima, volta muito próximo do fundo anterior, volta para cá, enfim, está no meio da bagunça. Arriscar alguma compra também seria mais para um rompimento aqui dessa região, e preferencialmente num próximo pregão. Ou se bate, rompe, lateraliza em cima aqui da média, e depois gera um pivôzinho de alta também, ou rompe isso aqui e gera sinal de alta acima dos R$93, seria mais interessante para entrar comprando essa ação. Por mais que tenha subido bem, devolvido boa parte da queda anterior, fechado ali acima da média móvel exponencial de 10 períodos, ainda eu vejo uma entrada muito próxima de 2 topos e distante do fundo onde seria o ponto de stop. Então, não é que não vá subir, é que tem ativos que eu considero mais interessantes, inclusive os que eu abri a entrada, tirando um risco um pouquinho maior em Vibra, mas as outras eu gosto um pouco mais. E por último aqui a LJQQ3, essa ação muito ruinzinha, gráfico mensal, viés de baixa, 2 candles muito fortes perdendo zona de suporte, semanal, longo movimento de queda, pode sim trazer um repique aí de curto prazo, mas não seria um ativo que eu focaria para longo prazo, não seria. E gráfico diário não mudou ainda a tendência. Para mudar essa tendência, teria que romper a máxima aqui desse topo, que é os R$3,03. O lado positivo é que fez igual o Ibovespa, fechou abaixo dos suportes, esses fundos já estavam muito próximos um do outro, e está aqui próximo de reverter esse candle. Então, vou arriscar uma compra aqui, sendo mais agressivo, com a superação da massa pregão de hoje, botar o stop aqui, vou tentar pegar algo para cima. Bota menos capital, porque o risco é maior nesse papel. E as outras alternativas seriam sinalizações de alta já acima dessa região aí dos 3 pila, pelo menos, dos R$3. É isso, amigos. Muito obrigado aí por sua atenção. Espero que você tenha curtido de alguma forma essa análise, que ela tenha sido útil para você de alguma forma, seja na parte de aprendizado ou mesmo na leitura do mercado, e que o Ibovespa continue, confirme ainda mais a chance aí dessa reversão de tendência de baixa de curto prazo. Tá bom, chega 3 meses aí corrigindo, que a gente comece um processo aí de subida novamente. Grande abraço e até a próxima.